Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas. Chegamos agora ao momento de ouvirmos a pregação da palavra do Senhor. Convido a todos para abrirmos nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós faremos a leitura do verso 22 até o final do capítulo. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22 até o final. Nos diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: "Você vê alguma coisa?" O homem, recuperando a visão, respondeu: "Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam." Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: "Não entre na aldeia." Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: "Quem os outros dizem que eu sou?" Os discípulos responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas." Então Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo, Pedro lhe disse: "O Senhor é o Cristo." Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: "Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens." Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos." Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao nosso Deus agora que nos abençoe para que possamos receber a mensagem da sua palavra. Senhor, nosso Deus amado, nós te adoramos, te exaltamos por tua grandeza, pelo teu poder. Tu és o único, Pai, que merece ser adorado, e nós ficamos muito felizes em estar na igreja cantando em adoração ao Senhor nosso Deus. Te louvamos por nossa salvação no Senhor Jesus, aquele que entregou sua vida, Senhor, que padeceu sofrimento para ser o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite com a compreensão da tua palavra, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos, abra os nossos olhos para vermos, quebrante o nosso coração,
para sermos edificados, Senhor, por Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui nesta passagem que os estudiosos dizem que é um momento de transição nesse evangelho. É aquele momento onde Jesus começa a falar claramente que Ele é o Cristo, que importa que Ele morra para a salvação dos seus filhos. Quando Ele começa a chamar agora as pessoas a depositarem nele a sua fé. Nessa passagem nós encontramos verdades fundamentais sobre o evangelho. Verdades determinantes para a nossa compreensão do evangelho e para a nossa comunhão com Deus e para a nossa salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui então o Senhor, agora Jesus, caminhando com seus discípulos, realizando o seu discipulado, chegando até a cidade de Betsaida, onde é trazido para ele um homem cego. É o primeiro relato da cura de um cego aqui em Marcos. E eles querem que Jesus Cristo toque nesse homem para que esse homem volte a ver. O Senhor Jesus então toma o cego pela mão, leva para fora daquela aldeia. O Senhor cuspiu nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? O homem disse: eu vejo os homens, mas eu porém os vejo como árvores que estão andando. Ele não via claramente. Aí a palavra do Senhor nos fala que de novo Jesus impôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passou a enxergar claramente. A sua visão foi completamente restabelecida. O Senhor curou completamente o cego, de forma que ele agora pôde enxergar as coisas com clareza, com nitidez. Ele enxergava homens mesmo, não mais árvores que estavam andando. Depois dessa cura, o Senhor Jesus continua caminhando com seus discípulos e vai agora para a região de Cesareia de Filipe. Essa região fica mais ou menos uns 40 quilômetros de distância de Betsaida. E Jesus começa a conversar com seus discípulos. Seria uma caminhada boa. Daria tempo para ter uma boa conversa com eles. E Jesus então pergunta para eles: e então, quem os outros dizem que eu sou? Eles dizem: olha, alguns continuam achando que é João Batista. Outros acham que é Elias. Outros acham que é um dos profetas. Eles dizem assim: Senhor, o pessoal está na dúvida. O pessoal não sabe bem quem o Senhor é. Existem uns que pensam de uma forma, outros pensam de outra. Aí Jesus faz a pergunta, irmãos, determinante. Talvez a pergunta mais importante que os discípulos precisavam responder e que eu e você precisamos responder. Jesus pergunta para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro, falando pelos outros, diz: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. E Jesus então os advertiu para que não dissessem essas coisas. Agora, meus amados irmãos, diante dessa compreensão de que Ele é o Cristo, Ele, a partir do verso 31, começa a falar agora de uma forma clara. Ele fala: vocês compreenderam, eu sou o Cristo. Agora entendam uma coisa: é necessário que eu, sendo Cristo, seja rejeitado pelos anciãos. É necessário que eu seja rejeitado pelos principais sacerdotes. Eu serei rejeitado pelos escribas. Que coisa interessante, não é, irmãos? Jesus não fala que será rejeitado pelo povo. Ele fala: eu serei rejeitado por aqueles que mais deveriam crer em mim. Mas eu serei rejeitado por eles. Além de ser rejeitado, importa que o Filho do Homem padeça esse tipo de sofrimento. Ele precisará morrer e ele irá ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Pedro, que acabou de fazer uma confissão extraordinária, Pedro, que acabou de reconhecer com clareza quem Jesus é o Cristo, o Salvador. E nós sabemos por outro evangelho que Jesus fala: você respondeu bem e foi pelo Espírito Santo que você respondeu. Esse homem que respondeu pelo Espírito Santo agora vai falar pelo diabo. Quando Jesus diz para ele: é necessário ser rejeitado pelos homens, é necessário que o Cristo padeça, que o Cristo morra, seja crucificado,
e ressuscite ao terceiro dia. Pedro então decide dar uma lição muito séria em Jesus. Ele chama Jesus separado dos outros. Sabe quando você separa alguém para dar aquele sabão? E Pedro disse: eu vou dar agora uma lição em Jesus. Ele chama Jesus separado. A Bíblia fala que ele começa a repreender Jesus. Esse termo é um termo muito forte para alguém que está repreendendo o outro, censurando o outro de uma forma muito séria. E Pedro começa a dizer a Jesus o seguinte: Senhor, não fale uma coisa como essa. Não diga isso. Não diga que você vai morrer. Não diga que você vai sofrer. Nós estamos acreditando que você é o Cristo. Então, se você é o Cristo, você tem que ser poderoso. Você tem que restaurar a nacionalidade de Israel, a sua posição de destaque. Como é que você é o Cristo? Será que você não sabe que você é o Cristo? E sendo você o Cristo, você não pode pensar em cruz, você não pode pensar em morrer. Jesus aí, na frente dos outros, volta-se para Pedro e repreende Satanás, irmãos, que estava falando por Pedro. Jesus diz: sai da minha frente, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, mas você cogita nas coisas dos homens. Depois disso, o Senhor então mais uma vez convoca a multidão e diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém compreendeu que eu sou o Cristo e agora quiser me servir, tem que fazer algumas coisas, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua própria cruz, tem que saber que deve perder a sua vida, porque aquele que fizer isso, ao invés de perder a sua vida, irá achá-la. Vocês agora têm que me confessar diante dos homens, e me confessar como quem? Como alguém que está sendo crucificado como um malfeitor. Vocês terão que se juntar a mim. Vocês não podem ter vergonha de mim. Vocês não podem dizer que são servos de um homem que foi crucificado. Vocês não podem ter vergonha de dizer que servem aquele que diz que é o Salvador, mas foi crucificado como um fraco. Vocês não podem ter vergonha de assumir esse compromisso comigo. Porque aquele que tiver vergonha de assumir esse compromisso comigo, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de Deus, quando eu vier com os anjos na glória de Deus. Algumas questões importantes, meus amados irmãos, fundamentais para nós aprendermos aqui nessa passagem. Primeira coisa, nós precisamos aprender quem Jesus é. Essa ilustração desse milagre da cura desse cego tem tudo a ver com a mensagem dessa passagem. Da mesma forma que o cego, primeiro ele não enxergava nada, depois ele começou a enxergar, mas sem nitidez, sem discernimento, e somente depois ele pôde enxergar as coisas com clareza. Assim é a humanidade em relação a Jesus em todos os tempos. Tem gente que está vendo Jesus, mas não sabe quem ele é. Uma das grandes, irmãos, divergências da teologia é a cristologia. Demorou muito tempo, muito debate, muita discussão para que a igreja chegasse a uma concordância sobre quem Jesus é. Na época dele as pessoas não sabiam. Será que esse homem tem um espírito de um grande profeta? Será que ele é o precursor? Será que ele é Elias? Nós não sabemos direito quem ele é. Logo depois, meus amados irmãos, nos primeiros tempos da igreja também, alguém dizia assim: não, ele não é o Cristo que veio em carne. Ele é apenas uma imagem do Cristo, ele não veio em carne. Alguns diziam: não, ele não pode ser Deus, porque Deus não pode tomar carne, porque a carne, a matéria, é completamente má. Uma dúvida grande. Depois Ário vai dizer o seguinte: não, ele não é Deus, ele não é criador, ele foi criado. Até hoje, dentro de algumas religiões, há uma grande discussão sobre quem é Jesus. Para os muçulmanos ele é um profeta, é um grande profeta, mas é um profeta menor do que Maomé. Para as testemunhas de Jeová, ele não é Deus criador, ele é o Filho de Deus, ele foi criado por Deus. Para muitas pessoas hoje do Evangelho da Prosperidade, ele é um produtor de riqueza. Para muitas pessoas hoje do Evangelho do Coach, ele é um grande treinador. Para alguns ele é um grande psicólogo. Quem é Jesus?
É importante saber quem Jesus é. A resposta certa é a de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Messias, tu és aquele que tem poder para perdoar o nosso pecado, tu és aquele que tem poder para purificar o nosso coração, tu és aquele que tem poder para nos restaurar, Deus, tu és Deus que se fez carne e está entre nós, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Deus, em ti nós confiamos. É muito importante para você saber quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Messias. Não pode se diminuir nada em relação a ele. É preciso que haja, meus amados irmãos, essa confissão de fé sobre quem Jesus é. Ainda hoje há muita confusão sobre quem Jesus é. Segunda coisa, nós aprendemos aqui nessa passagem o que o Cristo veio fazer. O que Jesus veio fazer? Ele chama os seus discípulos e começa a ensinar para eles. Ele fala: é necessário que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Esses três grupos formavam a cabeça do sinédrio que governava Israel. Eu serei rejeitado por Israel. Depois ele vai dizer: é necessário ainda que o Filho do Homem seja morto e que depois de 3 dias ele ressuscite. Jesus então fala com clareza aqui o que é que ele veio fazer no mundo. Ele veio morrer, ele veio ser rejeitado para ressuscitar no 3º dia. O que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, irmãos, foi uma obra de redenção. Para que essa obra de redenção fosse feita, era necessário que ele enfrentasse esse sofrimento e esse padecimento. Para que ele pudesse nos redimir, foi necessário que ele tomasse o nosso lugar na cruz. Para que ele pudesse nos redimir, foi necessário que o seu sangue fosse derramado. Ele diz: esse sangue é o sangue da nova aliança para a purificação de pecados. Para que ele pudesse nos redimir, foi necessário que ele oferecesse-se a Deus como uma oferta pelo nosso pecado. Ele diz: Deus, eu me ofereço em pagamento dos pecados do meu povo. Eu que não tenho pecado, eu que sou Deus Todo-Poderoso, eu me ofereço na cruz como um sacrifício, para que através do meu sacrifício o Senhor perdoe os pecados do meu povo. O Senhor perdoe os pecados daquele que o Senhor me deu. Jesus então veio a esse mundo, irmãos, não para ter sucesso diante dos homens, mas para entregar a sua vida na cruz, em padecimento para a nossa salvação. Foi isso que Jesus veio fazer. É preciso compreender o que Jesus veio fazer por mim. Jesus não veio aqui, irmãos, para me dar prosperidade, para mudar, nesse sentido, a realidade da minha vida. Ele veio ao mundo para entregar sua vida na cruz, para salvar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados, para poder você ter novamente comunhão com Deus. Esse sacrifício é necessário para que através dele você pudesse ter novamente comunhão com Deus. Agora, pelo sacrifício de Cristo, as portas da graça se abriram. Agora o povo de Deus pode ter paz com Deus. Agora o povo de Deus pode ter comunhão com Deus. A obra mais importante já realizada em todos os tempos foi a morte de Jesus Cristo na cruz, para poder restaurar a nossa vida com Deus. Nós devemos amá-lo, meus amados irmãos. Amá-lo por esse amor dele, por esse amor sacrificial. Compreender que a coisa mais importante que já aconteceu na história do mundo e na história da sua vida foi Cristo ter morrido na cruz. A coisa mais importante da sua vida foi Cristo ter morrido na cruz por você. A coisa mais importante. Não tem nada mais importante, nenhum acontecimento foi mais importante para a sua vida do que Cristo ter morrido por você na cruz. Para poder te dar o perdão e para poder te dar a vida eterna. Não tem nada mais importante do que isso. Foi isso que ele veio fazer aqui. Foi isso que ele fez. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: o que o diabo quer que você faça. Toma cuidado, que isso é muito importante também compreender. Quando Jesus explicou que ele seria humilhado,
que ele seria rejeitado, que ele teria que passar por sofrimento, que ele teria que ser morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aquilo foi demais para Pedro. Porque a ideia que os judeus tinham do Cristo era completamente diferente disso. A ideia que eles tinham é que todos iriam se submeter ao Cristo, não que ele seria rejeitado. A ideia que eles tinham é que o Cristo teria poder sobre todos os exércitos, sobre o exército romano, e não que esse Cristo seria condenado. A ideia que eles tinham do Cristo é que esse Cristo iria se sentar num trono em Jerusalém e iria governar o mundo, e não que ele ia ter que morrer crucificado. A ideia então do Cristo era de grande poder. Enquanto Cristo começou a partir daí caminhar para Jerusalém, para a cruz, a expectativa dele é que ele iria começar a caminhar para Jerusalém, para um trono. Então, quando Pedro ouviu isso, meus amados irmãos, e aí movido pelo diabo, ele repreendeu Jesus. Ele disse: de jeito nenhum, o Senhor pode parar de falar essas coisas, isso é uma loucura. Como é que você, sendo Cristo, está dizendo que vai ser rejeitado? Como é que você, sendo Cristo, vai dizer que vai ser humilhado? Como é que você vai dizer que vai morrer? Satanás não quer que Jesus faça isso. Satanás já tinha proposto um caminho diferente para Jesus antes. Ele já tinha dito para Jesus: não precisa ir para a cruz, Jesus, você precisa ir para o trono. Eu vou te dar domínio sobre todos os reinos da terra. E agora aqui Satanás, ele age mais uma vez, usando agora os próprios discípulos do Senhor. Qual é o objetivo de Satanás? Que Jesus não vá para a cruz. Satanás, irmãos, ele entende muito de teologia. Ele sabe muito bem que se Jesus entregasse a sua vida na cruz como um sacrifício agradável a Deus, ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E saiba de uma coisa: se tem uma coisa que Satanás não quer na sua vida, é que você seja salvo. Portanto, o que é que ele propõe a Jesus? Algum caminho, Senhor, que não precise o Senhor sofrer. Como é que o Senhor vai ser rejeitado? Como é que o Senhor vai sofrer? A mesma coisa Satanás está falando para a gente hoje. Não precisa você ter sofrimento nessa vida. Não precisa você aceitar ser rejeitado por ninguém. Não precisa você aceitar morrer. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse de sofrimento? Um evangelho tem que ser um evangelho de vitória. Que evangelho é esse de humilhação? Um evangelho tem que ser um evangelho de poder. Que evangelho é esse de pobreza? Evangelho tem que ser evangelho de riqueza. Que evangelho é esse que você tem que suportar desprezo dos outros? Você tem que ser cabeça e não tem que ser cauda. Esse é o evangelho do diabo. Esse é o evangelho do diabo. E que eu e você temos que tomar cuidado para a gente não estar acreditando em um evangelho do diabo e defendendo um evangelho do diabo. O diabo fala até na boca de crente que não vigia, como Pedro. O diabo influencia coração de crente que está frio. O diabo influencia coração de crente que não entendeu direito a Bíblia. Cuidado com o que o diabo quer de nós. Ele quer de nós que a gente pregue esse evangelho sem arrependimento, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento. É o evangelho que muitas vezes tem sido oferecido nos nossos dias. É uma salvação sem discipulado. É isso que o diabo quer. Que você acha que não tem que enfrentar sofrimento, nem sacrifício, nem esforço nenhum para servir a Jesus. Cuidado, porque é isso que o diabo quer de nós. Um evangelho sem cruz. Uma salvação sem compromisso. É isso que ele quer de nós. Próxima coisa que nós aprendemos nessa passagem é o que Jesus quer de nós. Ele vai dizer o que é que ele quer de nós. Ele começa a dizer então: aquele que quer vir após mim, ele vai ter que fazer algumas coisas. Isso é o que eu quero de vocês, meus filhos. Quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus quer de você que você negue a você mesmo, que você tome a sua cruz e siga ele. É isso que Jesus quer. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é olhar para você e dizer o seguinte: eu só posso ser salvo por meio de Jesus.
Eu não tenho como ser salvo por mim mesmo. É olhar para você e reconhecer o seguinte: eu sou um pecador. Como eu sou um pecador, né? Como eu tenho pecado? É reconhecer o seguinte: meu Deus, o que seria de mim? Eu sou mentiroso. Começa a olhar para você de uma forma sincera. Jesus quer isso. Começa a olhar para você de uma forma sincera e falar assim: meu Deus, eu sou mentiroso. Sou uma pessoa que mente. Eu tenho estruturado a minha vida na mentira. Começa a olhar para você e dizer assim: olha, eu sou uma pessoa que sou muito fofoqueiro. Eu tenho caluniado muita gente. Eu tenho falado muito mal das pessoas. Ele quer que a gente olhe para a gente e diz o seguinte: olha, eu tenho tido muito mais prazer nas coisas da carne, nas coisas do mundo, do que nas coisas espirituais. Eu não tenho muito prazer mesmo em ler a Bíblia. Eu não tenho muito prazer mesmo em ir para a igreja. Jesus quer que você comece a reconhecer isso, meu irmão. Jesus quer que você comece a reconhecer isso. Quem não quer que você reconheça isso é o diabo. É o diabo que quer que você continue numa vida de mentira, sabendo que você é pecador, mas você fazendo de conta que não é, fazendo de conta que está tudo bem. É o diabo que quer isso. Jesus não. Jesus quer que você reconheça quem você é e você negue a si mesmo nesse sentido. E depois tome a sua cruz e siga ele. Tomar a cruz agora é morrer com Jesus. Jesus não tomou uma cruz e caminhou para ser crucificado. O que Jesus quer agora é que você entenda assim: eu morri para mim. Eu percebi que eu sou um pecador. Eu agora sei que eu morri. Eu tenho que morrer. Esse pecado em mim tem que morrer. Essa falsidade em mim, essa incredulidade, essa dureza de coração precisa morrer. Esse homem precisa morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso seguir os passos de Jesus para a cruz. Eu tenho que deixar morrer a minha vaidade. Eu tenho que deixar morrer o meu orgulho, a minha prepotência. Isso tem que morrer na minha vida. A minha vida não pode mais ser assim. Essas coisas têm que morrer. É isso que Jesus quer que a gente faça, irmão. Mas ainda, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, salvará. Jesus quer que você perca a sua vida. Jesus quer que você perca a sua vida. O que é perder a sua vida por Jesus? Ganhar a vida, meus amados irmãos, às vezes para o mundo, é você alcançar os seus projetos de vida. Às vezes você nasceu e foi uma pessoa já com um projeto. Alguém fez um projeto para você. Seus pais disseram: não, ele vai ser isso, ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado. E às vezes você começa a caminhar nesse propósito. Aí um Jesus se encontra com você e diz assim: não, você não vai ser isso. Você vai ser agora um pregador. Você vai ser um pregador do evangelho. Ou então você está projetando a sua vida para ganhar muito dinheiro, para viver em prol do dinheiro, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ganhar a sua vida. Jesus Cristo fala: não, agora você vai buscar não ter mais o dinheiro como Senhor da sua vida. Você não vai ter mais essa segurança. A sua vida agora não vai estar mais debaixo do seu controle. Você vai perder a sua vida no sentido de que a sua vida agora vai ser entregue a mim. A sua vida agora vai ser para fazer a minha vontade. Os planos agora são os planos que eu tenho para você. Foi quando Jesus chegou para Pedro e o seu irmão estavam pescando. E Pedro diz: agora vocês perderam, a vida não é mais de vocês. A vida de vocês agora é minha. E agora eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Jesus quer que você esteja disposto a perder a sua vida por amor a Ele, a colocar Ele como prioridade na sua vida, a não deixar que nada na sua vida o impeça de servi-lo. Jesus não quer que a partir de amanhã ninguém mais trabalhe, ninguém mais estude para só viver pregando, não. Não é isso que Ele quer, mas o que Ele quer agora, que é a coisa mais importante, que o desejo mais importante seu, seja viver com Ele, seja amá-lo, seja servi-lo, seja fazer a sua vontade. Agora a sua vontade é a vontade do Senhor Jesus. Agora você vive para amá-lo,
Você começa então a se perguntar o seguinte: qual tem sido o lugar de prioridade de Jesus na minha vida? Qual tem sido o lugar da leitura da palavra na minha vida? Qual tem sido o lugar da oração na minha vida? Qual tem sido o lugar da igreja na minha vida? Qual tem sido o lugar do serviço a Deus na minha vida? Será que eu posso dizer que a minha vida agora, que eu conheci que Ele é o Cristo, agora que eu estou dizendo que Ele é o meu Salvador, agora que eu estou dizendo que Ele é o meu Cristo, agora que eu entendi o sacrifício que Ele fez por amor a mim, será que a minha vida está devotada para Cristo? Será que agora eu também entrego tudo na mão dEle? Será que eu me entrego todo na mão dEle, com o desejo de dizer assim: Senhor, agora guia a minha vida, me guie pelos seus caminhos, me dirija na sua vontade, ou eu continuo fazendo apenas aquilo que eu quero? Eu não paro para orar dizendo: Senhor, me mostra a tua vontade, o teu querer na minha vida. Eu quero firmar um compromisso contigo. De que serve então ao homem, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que o Senhor Jesus quer falar é o seguinte: o que é que Ele quer de você? O que é que Jesus quer de você? Ele quer que você compreenda que o que tem de mais importante Ele já te deu. Ele já te deu. A salvação da sua alma é o que tem de mais importante. Você poderia trabalhar e juntar muitas riquezas em uma fazenda e ter uma grande colheita. E se você não tiver a salvação da sua alma, por que que você tem que fazer o que Jesus quer que você faça na sua vida? Alguém poderia dizer: o que é que está acontecendo? Ele é um carpinteiro que começou agora a ser pregador e agora ele está falando que eu entrego a minha vida para ele. Por que ele fala isso? Porque Ele tem poder de dar a você uma coisa que você nunca vai conseguir na sua vida toda. Por mais inteligente que você seja, por mais trabalhador que você seja, por mais dedicado que você seja, você nunca vai conseguir a salvação da sua alma. Por mais que você tenha projetos nesse mundo, por mais que você crie coisas nesse mundo, por mais que você faça nesse mundo, por mais que você se dedique aos pobres, por mais que você participe de uma causa humanitária, você nunca vai conseguir ganhar aquilo que só Jesus pode te dar, que é a salvação da sua alma. Por isso você tem que servir a Ele. É isso que Jesus quer que você faça. Finalmente, Jesus quer que você confesse Ele diante dos homens. Jesus quer que você assuma diante dos homens o seguinte: eu creio em Deus, eu acredito que Deus criou o mundo. Eu compreendo também que o homem é pecador. Você vai dizer para os outros isso. Mas eu compreendo também que Jesus é o único Salvador que Deus mandou. Eu quero dizer que Jesus é o único caminho para chegar para Deus. Não existem muitos caminhos. Eu me identifico com Jesus. Ainda que seja esse Jesus que não foi um Jesus poderoso no mundo, que foi um Jesus pregado na cruz, eu me identifico com os sofrimentos dele. Eu assumo que eu sou de Jesus nesse mundo. Eu não tenho vergonha de levar a Bíblia comigo. Eu não tenho vergonha de dizer que sigo a Bíblia. Eu não tenho vergonha de dizer que acredito no que a Bíblia ensina. Jesus quer isso de você, que você confesse Ele diante dos homens com as suas palavras e com as suas atitudes. E o último ensinamento dessa passagem: aquilo que Jesus fará por você. O que Ele fará por você? Um dia Ele virá na sua glória, com os anjos de Deus. E na glória dele, você receberá a sua glória. Assim como Jesus sofreu nesse mundo, nós estudamos na escola dominical, é mistério que aqueles que creem em Jesus hão de passar tribulações. Mas assim como o Senhor Jesus entrou na glória eterna, se você fizer o que Jesus quer que você faça, se você crê que Ele é o Cristo, é o Salvador, naquele dia você receberá não a glória dos homens, você entrará não na admiração dos homens, você terá não o aplauso dos homens, mas você terá a bênção de entrar na glória eterna de Deus. Na glória
eterna de Deus. Portanto, meu irmão, uma pergunta que você precisa responder: quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Ele de fato é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor da sua vida? Ou é alguém que você apenas admira? Ou é alguém que você apenas se impressiona? Você compreendeu o que ele fez, morrer na cruz para a salvação eterna e levar você a olhar para a eternidade? O que Jesus fez na cruz para você é para que você compreenda que o plano de Deus para a sua vida é para a eternidade, e Deus quer que você comece a olhar para a eternidade. Você tem tomado cuidado com as artimanhas do diabo, meu irmão, que às vezes quer desfocar você dos caminhos do Senhor. Olha, não, você não precisa se esforçar para estar indo para a igreja. Você não precisa levar a Bíblia muito a sério e às vezes até ter que sofrer, porque você tem que pagar tudo que você tem que pagar. Você não pode enrolar ninguém. Você não pode dizer que é crente e andar mentindo. Você não pode dizer que é crente e andar cometendo adultério. Você não pode acreditar no diabo, que ensina um evangelho sem sofrimento e também sem santificação e sem consagração. Você tem tido vergonha de confessar diante dos homens? Jesus, não tenha vergonha, porque a promessa dele é que um dia ele vai vir na sua glória. Entregue a sua vida a Jesus como seu Salvador. Entregue tudo a Jesus. Entregue a sua vida toda a Jesus. Se você ainda não tem esse compromisso com Jesus, faça esse compromisso com Jesus hoje. Se você ainda não declarou para os homens que você é um crente, que Jesus é o seu Salvador, que a Bíblia é a regra da sua vida, faça esse compromisso com Jesus hoje, porque vale mais assumir esse compromisso com Jesus e receber a salvação do que agradar o mundo. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e possamos seguir os passos do discipulado de Jesus, nos parecendo com Ele, confessando Ele diante dos homens, para sermos participantes da sua glória. Amém.